Fala, meu amado, minha querida, tudo bem com você? Quero começar agora mais um devocional na mesa com Deus. E o tema da mensagem de hoje é: cresça, porém permaneça dependente de Deus. Mas antes da gente ir para a palavra, já deixe o seu like neste vídeo e no final compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas, assim como a sua será. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo bom e ele espalha para mais pessoas. E a nossa intenção é esta, não é? Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos cumprir a palavra do nosso Senhor. E a mensagem de hoje se encontra aqui, 2 Crônicas, capítulo 26 e o versículo 16, que diz assim: porém, havendo-se fortificado, seu coração se encheu de orgulho até se corromper. Ontem nós aprendemos sobre Uzias, né? Que Uzias entendeu que ele dependia de Deus para crescer, para ser um bom rei em Judá. E ele buscou a Deus de todo o seu coração, e a palavra vai dizer que enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Só que ele não vigiou com aquele crescimento. Deus abriu portas, Deus deu sabedoria, Deus deu vitória contra os inimigos, Deus deu até mesmo inteligência para ele fazer coisas que nunca ninguém antes havia feito. Esse homem cresceu de tal maneira que a sua fama se espalhou por toda a terra. Só que ele cresceu tanto, mas tanto, que quando ele já estava lá em cima, seu coração se corrompeu. Ele já achou que não precisava mais obedecer à autoridade espiritual. A palavra vai dizer que, eu vou continuar a leitura, versículo 16, porém, havendo-se fortificado, seu coração se encheu de orgulho até se corromper. E foi infiel ao Senhor seu Deus e veio ao templo de Deus para acender incenso sobre o altar. Aparentemente não tem nada de errado, né? Mas vamos continuar a leitura. E veio após ele Azarias, o sacerdote, e com ele 80 sacerdotes de Deus, homens valentes, e ficaram de pé em frente a Uzias, o rei, e falaram-lhe assim: a ti, Uzias, não compete acender para Deus o incenso, e sim aos sacerdotes filhos de Arão, consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel, e não será para ti a honra que vem do Senhor Deus. Então se indignou Uzias, e na sua mão estava o incensário para acender o incenso, e na sua indignação com os sacerdotes, a lepra apareceu-lhe em sua testa diante dos sacerdotes na casa de Deus, junto ao altar do incenso. Sabe o que me chama a atenção nesta passagem? É que enquanto Uzias era pequeno, ele confiou, ele dependeu, ele pediu ajuda às autoridades. Inclusive, ele cresceu na direção de Zacarias, que era um homem entendido nas visões de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós não somos ninguém, nós oramos, buscamos. Muitas vezes isso acontece com você. Se lembra da época que você estava desempregado? Se lembra da época que você ganhava pouco? Se lembra da época que você não era ninguém? Você tinha tempo para buscar a Deus. Às vezes, a gente cresce um pouquinho, a gente já esquece da nossa missão de adoração. Existem muitas pessoas que antes eram uma bênção. Só foi Deus dar um pouquinho de crescimento que o coração da pessoa se engrandeceu também. E já se acha autossuficiente, já se acha independente da igreja. A pessoa pensa, não precisa estar toda semana na igreja para Deus me abençoar. O pastor prega uma palavra, a pessoa diz, esse pastor não sabe de nada da minha vida, então eu vou seguir aquilo que eu quero. Foi como aconteceu com Uzias. Uzias, ele até mesmo estava na casa do Senhor. Às vezes a gente faz isso, né?
tá dando tudo certo, a gente vai para a igreja, mas o nosso salário aumenta, a gente já começa a pensar, e esse negócio de dar dízimo tá meio difícil. Engraçado, né? Quando a gente ganhava pouco, a gente era fiel. E agora que o valor aumentou, a gente não vai ser? Você está conseguindo entender essa palavra? Deus, Ele quer que você comece o dia, principalmente guardando o seu coração. Você já ouviu esse ditado popular, né? Quanto mais alto, maior é a queda. Deus, Ele quer fazer você crescer. Ele quer abrir as portas para você realizar os seus sonhos, mas Deus quer que você permaneça dependente dEle. Agora, o exemplo contrário a Uzias é Davi. Davi, ele sempre foi um homem independente de Deus. Não é à toa que a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi ainda não era ninguém, apenas um pastorzinho de ovelha, ele confiava, não é à toa que quando ele foi lutar com o gigante, o que ele disse? Eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Ele já confiava em Deus quando ele não era ninguém. Mas ao longo de todo o crescimento de Davi, ele permaneceu confiando. Quando ele foi perseguido, quando enfrentou lutas, quando ele pecou. Salmo 51, minha gente, Davi tinha cometido um pecado horrível, um adultério e um assassinato. Mas Davi, ele vai se quebrantar diante de Deus e ele vai dizer, Senhor, por favor, pode tirar tudo de mim, mas não retires o teu Espírito Santo. Cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. E aquela oração chamou tanta atenção de Deus que Deus se agradou de Davi. Enfim, você quer que Deus te faça crescer? Então ore, busque, se esforce também. Mas aprenda uma coisa, nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Permaneça dependente, permaneça confiante, permaneça na comunhão. E você verá Deus te fazendo crescer mais ainda. É como uma relação de pai com filho. Não sei se você é pai, mãe, mas você já percebeu? A criança, enquanto ela está ali na dependência, né, ela confia no pai de todo o seu coração. Se o pai colocar num lugar alto e falar, pula, a criança vai pular. Se o pai pegar um copo de água e falar, filho, beba, a criança não vai questionar. Mas quando vai chegando na fase da adolescência, aí começa a vir o orgulho, né? Ah, não preciso mais do meu pai. Não preciso mais da minha mãe. Ih, meu pai tá velho, minha mãe não sabe de nada. E chega na fase da juventude, é aí que faz tudo o que dá na telha. E nesse momento, muitos jovens quebram a cara, não é? Talvez você também passou por isso. Quantos conselhos, quantas brigas que minha mãe teve que fazer, né? Quantas broncas que ela precisou me dar. Eu achava que ela estava errada, que ela estava velha, que não sabia de nada. E hoje eu entendo, puxa, eu precisava depender dos conselhos da minha mãe. Mas enfim, o tempo passou. Agora é com Deus. Vamos seguir a direção de Deus. Às vezes, os planos do Senhor são diferentes do nosso. Nós não vamos entender. Mas saiba de uma coisa, a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Então guarde essa palavra no seu coração. Cresça, mas permaneça dependente de Deus. Eu vou orar agora para Deus conservar o nosso coração. Tirar todo orgulho, tirar todo achismo. Se você puder, feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, entramos agora em Tua presença neste devocional para Te pedir, guarda o nosso coração, meu Deus. A Tua palavra diz que é dele que procedem as saídas da vida. E orgulho, meu Deus, precede a queda. Nós não queremos cair no mesmo erro de Uzias. Uzias, enquanto era pequeno, jovem, não tinha nada, ele confiou, ele buscou, ele fez o melhor para ti e o Senhor deu crescimento. Porém, depois que ele cresceu, ele já começou a se orgulhar. E aquilo foi a queda de Uzias.
A tua palavra diz que ele vai terminar os seus dias leproso, separado numa casa. O que adiantou ele conquistar todo aquele crescimento para morrer sozinho, morrer desprezado pelos outros? Não é isso que nós queremos, meu Pai. Então blinda agora o nosso coração. Coloque em nós, meu Pai, um coração manso, humilde, contrito e quebrantado. Tira todo orgulho, tira toda soberba e nos ensine a ser como Davi. Um coração agradável, um coração segundo ao teu, meu Deus. É esta oração que nós fazemos. Abençoe o dia desta pessoa poderosamente. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você foi edificado por esta mensagem, deixe o seu comentário aqui. Coloque aí, eu vou crescer, mas ainda vou depender de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço. Lembrando, se você não curtiu ainda esse vídeo, curta, deixe o seu comentário e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Forte abraço!